Graça e paz, povo de Deus, eu sou o pastor Cláudio do Ministério Internacional Novo Tempo. A gente está vindo aqui com a segunda temporada do projeto Palavra-Chave. A gente está, gravando as aulas do discipulado, já gravei 5 na primeira temporada e vou dar sequência agora na segunda temporada. Então a gente parou, na última aula, foi a aula 5, e a gente vai entrar agora na aula 6 para dar sequência ao nosso discipulado. Fica comigo aí que a gente já vem com os slides na sequência. Esse é o material que a gente vai trabalhar. A gente já viu, a aula que a gente aplicou de postura e conduta cristã. Deu uma introdução, ao discipulado, para falar sobre as 7 faces do discipulado, dando o exemplo ali de Moisés e Josué, naquele período, em que Josué foi discipulado por Moisés. A gente aprendeu sobre postura e conduta cristã, batismo nas águas, que foi a aula anterior, foi a aula 5, e hoje a gente entra com Santa Ceia do Senhor. É uma aula muito importante. Eu costumo dizer que eu coloco as 3 aulas ali, de iniciais, já aquele pontapé para o aluno. Pastor, sou novo na fé, estou começando na caminhada, estou aprendendo. Isso vai me ajudar muito, vai fortalecer muito e vai abrir o teu entendimento para o que a Bíblia nos ensina, Quando Jesus dá ordem para os discípulos, ele diz, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda a criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Em outro texto de Mateus 28 vai dizer o quê? Vai até as nações, ide às nações e ensine o que eu ensinei a vocês. Batize-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você vê Mateus e Marcos retratando a ordem de Jesus acerca de levar o evangelho, de ensinar a palavra. Então é a nossa missão, enquanto cristão, é falar do amor de Deus. E o falar, o mistério do id, ele começa no mistério ou ministério, do vinde. Primeiro a gente tem que aprender, para depois a gente poder ter material suficiente para falar. Vamos passar aqui, para a gente dar início. Lá atrás, quando eu comecei nas aulas em 2004, acho que não, foi 2004, 2003, Quando eu comecei com a turma do discipulado ali, a turma que ia batizar, muita gente não tinha noção, do que era a Santa Ceia do Senhor. O que é a Santa Ceia? Porque a tradição católica é uma hóstia que você recebe ali, ao passar ali por aquela fila, e você come aquela hóstia. Na igreja, a qual nós professamos, que é a igreja cristã, nós aprendemos o que a Escritura diz, Se você for ler o livro, esse texto aí que está aí de 1 Coríntios, você vai ver ali um ensinamento. Jesus está num cenáculo. Pastor, o que é um cenáculo? É o nome que eles deram, ao segundo andar de uma casa, que foi cedida, pelo proprietário para Jesus e os seus discípulos poderem celebrar ali a ceia, Então Jesus está ali naquele cenáculo, aquela mesa baixinha, uma mesa de 40, 45 centímetros. Eles estão ali, todos eles sentados no chão, E ali ele pega o pão, levanta o pão e parte o pão. E aí ele ensina para os discípulos qual é o significado daquele pão. Ele diz, olha, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo partido por vós. Pastor, mas Jesus ainda não tinha morrido. Jesus estava vivo ainda. Sim, mas ele já estava deixando o ensinamento para que os discípulos, já tivessem esse registro. Então, o meu corpo que vai ser partido por vós, que é partido por vocês. Aí ele pega o cálice e diz, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que foi derramado para remissão de pecados. E aí ele diz, fazei isso, o quê? Partiu o pão e o vinho, todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. A igreja do primeiro século, a primeira igreja, a igreja primitiva, ela tinha o hábito de cear todo domingo. Então eles se reuniam no primeiro dia da semana
que era o domingo, e ali eles celebravam a Santa Ceia do Senhor. Hoje as igrejas adotaram o hábito de fazer uma vez ao mês. Então, todo mês, na igreja Miunte, todo mês, no segundo domingo, é o culto de ceia. Então, ó, vamos começar aqui, né, falando do que é a ceia. O material está aí, vocês podem ir lendo enquanto eu vou falando. Mas é importante eu dar essa pincelada inicial. Vamos lá. É uma ordem direta de Jesus. Aqui é igual ao batismo. O batismo não é opcional. Não é. Pastor, eu quero ser crente, mas não quero batizar. Eu não tenho essa opção, nem você e nem ninguém, porque é uma ordem direta do Senhor. A gente passa pelas águas porque o Senhor nos ordenou. A gente celebra a ceia porque Ele nos ordenou. São ordens deixadas pelo próprio Cristo. E nós, como servos obedientes da sua palavra, a gente coloca em prática. Então é uma ordem direta de Jesus para todo aquele que crê. E aí eu já tenho o texto ali, né, que eu já tinha falado para vocês. 1 Coríntios capítulo 11, verso 24 e 25. Os verbos ali que a gente marcou, ó, tomar, comer, fazer, todos eles estão no imperativo. Pastor, o que é esse negócio de imperativo? Eu já saí da escola, eu não lembro mais. Imperativos são ordens, tá? São ordens. É uma ordem de faça. Então, quando tem um verbo no imperativo, é uma ordem direta para quem está ouvindo. Então, até aqui acho que está tranquilo, né? Vamos passar aqui para o próximo slide. Qual é o propósito? Né? O propósito de cear. Lucas vai dizer o quê? Lucas 22, 19. Fazer isso em memória de mim. Trazer a lembrança. Tem um texto, se eu não me falha a memória, eu não sei se é Cantares ou Eclesiastes, que fala, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E não tem nada melhor para dar esperança para o cristão do que trazer à memória, né, o sacrifício que Cristo fez por nós. E a forma de trazermos à memória é todo mês a gente se reunir como igreja em comunhão para celebrar a Santa Ceia do Senhor. É celebrar mesmo, porque é um culto de alegria e de felicidade. É um culto que a gente compartilha a comunhão, que a gente se senta à mesa junto. Nós temos o hábito de fazer uma mesa de fruta, né? Todo culto de ceia, o que é muito bacana porque une a igreja, né? Une o povo e traz esse momento de celebração, esse momento de entendimento daquilo que nós estamos fazendo em memória do Senhor. Então, a ceia do Senhor é a nossa oportunidade para lembrar o sacrifício que Jesus fez na cruz, pelo qual ele nos oferece a esperança da vida eterna, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A ceia do Senhor não pretende ser um memorial do nascimento, da vida ou da ressurreição de Cristo. É um momento especial no qual os cristãos refletem sobre o Salvador sofredor para serem lembrados do alto preço que ele pagou por nossos pecados. Precisamos manter esse tema central do Evangelho em nossas mentes. Aqui ele está citando um texto de 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 e 2. E o interessante é que a tradição desse povo era uma tradição oral. Então você vê que lá no Antigo Testamento, o povo ele passou pela libertação do Egito. E aquilo que aconteceu ali, todos os anos, pelo menos 3 a 4 vezes durante as festas, os pais, eles sentavam, né, com a família ali, botavam os filhos no chão, e eles contavam as histórias do que Deus fez, né, dos grandes milagres que aconteceram, né, através das mãos do Senhor. Isso foi passando de geração em geração. Então, eles sempre traziam à memória aquilo que Deus havia feito. E aqui na ceia do Senhor não é diferente. Ali, eles faziam esse memorial, né, acerca do que Deus fez, 3 a 4 vezes no ano, sentando ali com a família. A ceia mudou isso. A ceia, a gente tem que fazer isso sempre. Por quê? Porque os tempos mudaram. Hoje é tudo muito acelerado. Hoje as pessoas, elas se perdem com muita facilidade. Por isso que você tem uma brasa e essa brasa não pode ficar fora do braseiro. Por quê, pastor? Se tirar a brasa do braseiro, ela faz o quê? Ela apaga. Então a brasa tem que ficar o tempo todo aqui perto do braseiro. Pastor, e na hora que está apagando, assopra. Vai lá, assopra, abana.
faz aquecer aquela brasa. E como é que faz para aquecer? Trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Então é muito importante estar reforçando esse tema diariamente na nossa vida e todos os meses na igreja como comunhão no momento da Santa Ceia. Então até aqui está tranquilo, né? Vamos passar aqui para o próximo slide. E aí nós temos dois símbolos, né? Da realização da ceia. Esses símbolos é o pão, né? E o suco de uva que a gente faz uso, né? Ele usou dois símbolos para representar seu corpo e seu sangue. É claro que ele não ofereceu literalmente seu corpo, ainda estava inteiro, nem seu sangue, que ainda estava correndo através de suas veias. Ele deu aos discípulos pão sem fermento para representar seu corpo. Pastor, por que pão sem fermento? Porque naquela ocasião o fermento ele simbolizava, tinha um símbolo de pecado. Então, como Jesus não tinha falha, mancha ou pecado, então o pão que ele usou para simbolizar era o pão sem fermento. E o fruto da videira, né, que era o vinho, para representar o sangue que estava para ser derramado na cruz. Ele não deixou dúvida sobre a relação deste sacrifício com nossa salvação, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então você vê, né, a importância dele deixar o ensinamento. O apóstolo Paulo ele vai dizer para a igreja de Corinto, ele vai dizer, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, aí vem e entra essa cena. Ele pega o pão, parte da graça, né, da graça e parte. Então você vê a necessidade de aprender, de termos essa informação. Aqui os símbolos, então, são o pão e o suco de uva. Vamos passar aqui para o próximo. Vamos lá. A importância da Santa Ceia. A Santa Ceia, ela substitui a Páscoa judaica no sentido de memorial. Eu acabei de falar isso aqui, né? Eles faziam desse jeito lá com os antigos. E aqui você já não tem mais, porque Jesus é a nossa Páscoa. Você vai ler esses textos que estão aí, ó. 1 Coríntios 5, 7, Lucas 22, 14 e 20, você vai ver, né, a Bíblia dizendo isso. O apóstolo Paulo afirmando que Jesus é a nossa Páscoa. Então, o nosso memorial agora é Cristo. A gente tem que se lembrar sempre de Cristo, trazer à memória sempre Cristo. Porque a Páscoa judaica ela servia como memorial da libertação do povo de Deus do Egito e a expectativa da terra de Canaã. A ceia do Senhor representa a libertação da humanidade do poder do diabo, do pecado e da morte. E, além disso, a esperança da nova Jerusalém. Jesus Cristo estabelece que a Santa Ceia seja celebrada até que ele venha nos buscar, ou seja, é um memorial superior. Sendo assim, quem não participa da ceia de Cristo, de certa forma, não participa da comunhão com o seu sacrifício, não glorifica, mesmo que já o tenha recebido como Senhor e Salvador. Então, você aprende ao longo da caminhada que você não pode parar de se alimentar, você não pode, porque senão você fica doente e morre. O nosso corpo físico, ele precisa de alimento diário. A gente toma café da manhã, a gente almoça, a gente lancha, a gente janta. Então, a gente está sempre alimentando o nosso corpo físico. E o nosso espiritual também precisa ser alimentado diariamente, porque assim como o físico, ele também morre. Por isso que a gente tem que estar sempre em comunhão com Deus, com as coisas de Deus, ligado, né, na sua palavra, nos ensinamentos, para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento, alimentar o nosso intelecto com as coisas de Deus e todas as oportunidades de Santa Ceia sermos participantes. Porque existem coisas que é importante vocês saberem, que é a seguinte: existe o simpatizante e o participante. Deus não tem parte com quem simpatiza. Pastor, eu simpatizo, mas não participo? Não. Tem que ser participante. Participar do corpo e participar do sangue de Cristo. Isso é simbólico? Nós não estamos comendo o corpo de Cristo, nem bebendo o sangue dele, mas isso é um símbolo dessa aliança que ele fez conosco, que a gente tem que trazer todos os dias à nossa memória. E sempre que a igreja nos der, né, ali o culto de ceia, para nós celebrarmos, que a gente esteja em comunhão com a igreja para participar. E para fazer parte desse memorial, tem que ser batizado nas águas. Por quê? Porque é um requisito, né,
que a Bíblia nos orienta, nos ensina para ser participante da ceia. Ah, pastor, mas tem igreja que eu já fui que lá o pastor deixa a pessoa cear. A uns também não pode proibir. Se a pessoa passou a ceia, a pessoa pegou, não é com aquele que está passando a ceia, é com a pessoa. Se a pessoa entende, né, é ela com Deus, mas biblicamente ela tem que ser batizada nas águas. Pastor, mas e o cara que está no leito de morte lá, está no hospital e ele está lá morrendo e eu vou lá, sei lá, visitar ele, eu oro, ele aceita Jesus, recebe Jesus Cristo como Salvador, depois morre. Ele nunca ceiou. O ladrão da cruz também não ceiou. Não ceiou. Mas o que Jesus fez na cruz do Calvário também alcançou aquele ladrão. Também alcançou. Ele também não foi batizado, mas também alcançou. Por quê? Porque diferente de mim e de você, aquele ladrão não teve oportunidade de batizar, não teve oportunidade de cear, mas eu e você temos. Então a gente tem que deixar bem claro isso, que não é uma coisa que eu faço se eu quiser. Não, não. Eu tenho que manter a minha vida, né, de acordo com a palavra de Deus para viver uma vida conforme Ele quer. E a vida que Ele quer para mim é essa, de não ser um simpatizante, mas um participante de seu sacrifício. E fazendo isso, eu fortaleço o meu espírito, assim como quando eu me alimento, eu fortaleço o meu corpo físico. Entenderam? Vamos passar aqui para o próximo slide. Essa aula não é muito extensa, acho que tem 5 ou 6 slides só, não é muito extensa. Mas já estamos aí com 16 minutos de vídeo, né? Então vamos dar continuidade aqui. Eu já falei essa parte aqui, né? Quem pode participar, conceito 1 é comparar com a circuncisão. Para você fazer parte no Antigo Testamento de tudo que envolvia, né, a obra de Deus, você tinha que ter o símbolo da antiga aliança. Pastor, qual era o símbolo da antiga aliança? Era a circuncisão, que foi ordenada por Deus para Abraão. Então, quando Abraão ele cumpre ali, todas as pessoas que vêm depois, que querem fazer parte das coisas de Deus, têm que passar pela circuncisão. Então, a criança nasceu com 8 dias, ela é circuncidada. E aí ela vai fazer parte daquela antiga aliança. Na nova aliança, essa circuncisão é o batismo. Porque a circuncisão já não é mais fisicamente, mas é aqui, ó, no coração. Então você passa pelo processo da circuncisão no coração através das águas do batismo. E não é mais feita uma cirurgia, né, na pele do prepúcio do menino, com 8 dias. Não se faz mais isso. O que acontece hoje é, de fato, a necessidade de passar pelo batismo nas águas. Então vamos lá, vamos ler o que está escrito ali, ó. Visto que a ceia do Senhor é um memorial sagrado, há em muitos cristãos a dúvida sobre quem pode participar. Para responder essa pergunta, devemos ter em mente as seguintes palavras do Senhor Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 19 e 20. Esse texto bíblico é uma das bases mais sólidas das igrejas tradicionais evangélicas para estabelecer os critérios de quem pode participar da Santa Ceia. Normalmente, são cristãos convertidos que passaram pelo batismo nas águas e estão em comunhão com Deus e com sua igreja, que é a coluna da verdade. Daí a importância de congregarmos e termos comunhão com irmãos. Não é possível viver o cristianismo sozinho de forma isolada. Eu vou abrir aqui um parêntese ali para aquela questão da coluna da verdade. Porque a gente, conforme você estuda, né, no passar dos anos, você vê que dentro da igreja começa a acontecer muita coisa estranha, muita coisa esquisita, né? Muitas igrejas elas deixam de pregar a palavra de Deus, elas saem do foco, né, que é a palavra de Deus, e vão para o foco humano. Essas igrejas perderam a visão, né? Ainda tem salvação para eles se arrependerem e se corrigirem, mas para aqueles que não se arrependerem, Deus tem, né, uma resposta clara para esse povo. Mas no nosso caso aqui, o que é ser coluna da verdade? É uma igreja que aplica na sua vida diária, na sua conduta, os preceitos da palavra de Deus. Ele não tira e nem coloca nada, ele só vive o que a Bíblia diz. Isso é uma igreja como coluna da verdade. Fora isso, qualquer coisa fora disso
não é verdade, é mentira. Então, a gente tem que abrir esse parênteses aqui nesse momento para falar com vocês, porque é necessário a gente ter esse entendimento. Então, não existe a igreja do eu, não existe a igreja do eu sozinho, não existe o autobatismo, a autoaplicação da ceia, isso não existe. Tem que estar em comunhão, né, como diz a própria palavra de Deus. Até aqui acho que está tranquilo, vamos passar aqui para o próximo slide. Vamos lá, vamos dar continuidade. Um ritual de aliança. Os orientais davam muito valor às alianças e as respeitavam. Quando Jesus institui exatamente o pão e o vinho como elementos da ceia, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Para os judeus, o pão e o vinho faziam parte de um ritual de aliança de sangue. Isso é muito interessante, tá? O mais alto nível de aliança a que alguém poderia se submeter. Ao contrair uma aliança deste nível, as duas partes estavam declarando que misturavam suas vidas e tudo o que era de um passava a ser de outro e vice-versa. Olha como é que isso é interessante. Como é que os judeus eles viam, né, o pacto de pão e vinho, né? Por isso Jesus declarou na ceia que o cálice era a aliança no seu sangue, estabelecendo com isso na ceia um ritual de aliança. No Antigo Testamento, a palavra velha aqui ela está errada, tá? É antigo. No Antigo Testamento, vemos Abraão indo ao encontro de Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, e levando pão e vinho. O que era isso? Um ritual de aliança. Quando ceamos, estamos reconhecendo que realmente estamos aliançados com Cristo e que nossas vidas estão misturadas, fundidas uma na outra. Cara, isso é muito forte, isso é muito interessante a gente ver, né, por esse aspecto. Jesus deixou claro, né, aos que o seguiam que não bastava apenas simpatizar-se com ele. Eu já falei sobre isso, né? Aqui não basta ser simpatizante, tem que ser participante. Ou segui-lo pelos milagres que operava, mas era necessário aliança, era necessário participação. E aliança no mais elevado e sagrado nível que os judeus conheciam, a aliança de sangue. Muitos não compreendem isso por não conhecer os costumes da época, mas era a este tipo de aliança que Jesus se referia ao proferir estas palavras que eu coloquei aí no texto. Ó. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue é de fato bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Aqui a gente vai falar da manutenção. A manutenção dentro da vida cristã, da participação da ceia do Senhor. Então, eu e você precisamos ter isso bem cauterizado na nossa mente. Se eu não participar daquilo que o Senhor colocou para mim, eu não tenho parte com ele. E se eu não tenho parte com ele, é fim de jogo, é game over. Então, por isso que é tão importante observar esses fatores dentro da Santa Ceia. Vamos passar aqui para o próximo slide. Ó, esse texto aí de 1 Coríntios 11, 28, ele... 27 e 28, se não me engano. Acho que é o 28. Ele é um texto muito perigoso, tá? E a gente tem que trabalhar ele com muita calma, com muita tranquilidade. Por quê? Porque esse texto, ele é uma forma de meio que espantar as pessoas. Espantar assim, né? Entre aspas. Espantar as pessoas de participar da ceia. Por quê? Porque está dizendo, ó, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E a gente vai falar sobre esse ponto específico do indignamente. De acordo com a concordância de Strong, indignamente, que aparece em 1 Coríntios 11, 27, no original grego, é anaxios, de um modo indigno, ou seja, receber de forma profana, vadia, sem dar o devido respeito ou reverência merecida. Paulo mostra aos coríntios que há um perigo enorme em participar indignamente do corpo e do sangue do Senhor. Aí você já vê lá o que já foi a definição. O que é esse indignamente? De forma profana, vadia,
sem dar o devido respeito ou reverência merecida. Isso é a palavra anaxios em grego que se refere a esse texto. Então, Paulo está aqui, né, mostrando para eles sobre o perigo que é participar dessa forma daquilo que diz respeito ao corpo e o sangue do Senhor. E eles o faziam quando na ceia seu objetivo era promover uma celebração carnal, semelhante ao carnaval, ou por partidarismo, encontro de grupinhos. Ou pior, participar do memorial de Cristo mantendo uma vida de amor ao pecado. Então você vê aqui a preocupação do apóstolo Paulo em alertar a igreja, né? A igreja de Corinto acerca da participação na ceia do Senhor. Se você for ler o livro de Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios 11, lá no 17 ele vai dizer assim, olha, nisso que eu vou dizer para vocês, eu não vou elogiar vocês, eu não vou louvar vocês, mas antes eu vou apontar o que está errado. E aí ele vem apontando, né, elencando ali o que está errado, para que a igreja possa se corrigir, né? Mas aí a necessidade do apóstolo em falar, porque ele é doutrinador, ele é professor, né? Ele é o mestre, ele é aquele que está ali como cabeça daquele povo. Então ele tem a função de pastorear, de orientar o rebanho para o rebanho se alinhar e fazer a coisa certa. Então, quando ele fala isso é para quê? Porque o povo estava fazendo o quê? Com essas atitudes, eles estavam atraindo para si uma grande culpa, né? Por profanar a santa instituição da ceia, desprezando o sacrifício de Cristo e a pureza do seu corpo e de seu sangue. Em sua desobediência e insensibilidade, eles estavam promovendo pelo menos 3 coisas. Olha aqui, ó. Profanando o sangue, crucificando novamente o Senhor, se tornando culpados do sangue. Ao participar da Santa Ceia dessa forma, eles estavam comendo e bebendo para sua própria condenação. Em sua provocação à santidade de Deus, eles atraem o juízo do Senhor sobre suas vidas. Precisamos estar completamente atentos à nossa maneira de viver para que não seja profanado o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então aqui você está vendo, né, o apóstolo ensinando a essa igreja a forma correta, né, de participar do corpo, participar do sangue. Por quê? É um memorial daquilo que ele fez. E a gente tem que ter isso no nosso coração todos os dias. É claro que tu não vai conseguir viver uma vida 100% sem pecado. Você não vai conseguir. Mas você vai procurar, né, viver uma vida de santidade, se livrando, né, de tudo aquilo que pode te conduzir ao pecado. E quando você pecar, você pede perdão, se arrepende, faz o concerto com Deus e participa da ceia. Porque, como eu falei, é a oportunidade que você tem de ser participante daquilo que ele fez por você. E sendo participante, você é contado com ele. Sendo simpatizante, não. Simpatizante não é contado com Cristo, só aqueles que participam. Por isso é esse duro discurso que ele deu em João capítulo 6, onde a maioria das pessoas que estavam seguindo ele, né, foram embora. Porque o povo, a multidão seguia Jesus porque ele multiplicava pão e peixe, multiplicava a comida. Mas naquele dia, ele disse para o povo que não ia ter multiplicação. O que ia ter ali era o pão da vida. Era o pão da vida eterna. E eles não entenderam isso. Eles não entenderam e falaram que o discurso era duro e foram embora. Então eu e você precisamos ter esse entendimento, que precisamos ouvir a palavra de Deus, guardá-la no nosso coração e praticar, para não cairmos, né, naquela armadilha citada em Tiago capítulo 1, verso 22, onde Tiago vai dizer: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Vamos passar aqui para o próximo slide. Aliás, bateu meia hora, né? A gente conseguiu bater. Caso vocês tenham dúvidas aí, pode mandar para mim, né? Pergunta aqui mesmo, não tem problema. Pode perguntar pelo Zap lá no grupo, né? Pessoal que tem o Zap, pastor, eu estou fazendo as aulas com o senhor aí. Eu também quero participar do grupo do Zap. Manda mensagem aqui, né, no próprio YouTube, né? Porque eu dou aula aqui de tempo em tempo, né? Sazonal, para o pessoal que vai passar pelas águas. E essas aulas aqui, elas estão sendo ministradas para essa turma. Então, tem dúvida? Pergunta aqui mesmo que a gente conversa, tá bom? Então, finalizou por hoje mais uma aula, né, aqui do nosso discipulado, que falou sobre o tema Santa Ceia do Senhor.
Bons estudos para vocês. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.